A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! E estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% natural dedicado aos usuários desse mundão e que só é possível graças aos lindos e lindas que nos apoiam lindamente lá em padrim.com.br/thshow. Hoje o nosso episódio é um oferecimento do delivery vegano mais badalado da zona oeste de São Paulo e Osasco, o xveg.com.br. Tá com fominha? Acesse o site e faz um pedido que eles entregam na sua casa. E é claro, também o apoio da nossa carteira favorita, a tabaqueira.com, com entregas para todo o Brasil. Eu sou o Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, e comigo está ele, o maior alucinado desse Brasil, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque? Tudo ótimo, cara. Que coisa. Eu sou muito alucinado mesmo. Eu gostaria de ser um pouco mais do tempo. Cara. Conta aí da vez que você foi atropelado, Nhoque, por um ônibus, porque achou que ele era um passarinho. Eu achei que fosse assim que cumprimentar, sei lá, cara. Eu vou contar umas histórias aqui de alucinações malucas que rolaram. Eu tô ansioso por esse episódio faz bastante tempo já, Igor. Tô feliz de estar nos fazendo. Eu também tô, Marcelinho, aqui eu também tô, porque o TH Show de hoje tá um pouquinho diferente, porque hoje viemos continuar com o nosso manual da psicodelia, esse episódio que fez um excelente sucesso, e nós decidimos fazer um volume 2. E para enriquecer o conteúdo que trazemos aqui, obviamente contamos com a presença do nosso ilustre convidado, nosso grande amigo Rafinha Psicose. Tudo certo, Rafinha? Como que você tá? Ô galera, tô muito bem, feliz de estar de novo no show com vocês e poder compartilhar um monte de viagem ao hiperespaço. Bora! Meus amigos, hoje o papo aqui é basicamente sobre LSD, né? Essa substância que foi criada pelo Albert Hofmann. Só que eu queria ter uma dúvida, eu tenho uma dúvida aqui, Rafinha, eu não sei se essa substância ela foi criada ou se ela foi descoberta. Sempre descoberta, né? Toda vez que a gente vai falar de psicodélico, principalmente os nossos temas aí que a gente falou de DMT, agora a gente falar de LSD e depois talvez falar de psilocibina, todos eles são compostos que foram descobertos porque são produzidos por plantas. E, no caso, o LSD ele é produzido pelo ergu. Ergu é um fungo que dá no centeio. Os primeiros relatos aí que a gente teve, eu creio que foi na época de 1960 ou 1850, eu acho. Nessa época, teve alguns relatos na Suécia de umas cidades que tiveram alucinações em massa. E aí as alucinações em massa foram rastreadas. É o tipo de alucinação que eu gostaria de participar, cara. Imagina todo mundo louco. Basicamente foi uma rave sem música. A galera teve umas alucinações muito loucas, mas não sabiam até então o que era. Até que esse composto acabou sendo sintetizado. Quando a gente fala sintetizar, nada mais é do que ser isolado do resto dos compostos orgânicos que a planta produz. Aí você isola só o ácido lisérgico, que ele é um composto também recebido pelos mesmos receptores da serotonina. E assim como todos os psicodélicos, né? Todos os psicodélicos eles têm grande ativação do neuroreceptor HT2A. Então todos eles vão no mesmo lugar do seu cérebro e colocar cada um o seu disquete na sua máquina. E aí quando a gente tem essa sintetização é quando a gente fala assim, foi descoberto o composto. Porque é basicamente assim, o composto está coberto por um monte de outras coisas que a planta faz. Quando você sintetiza ele, separa ele do resto, você literalmente descobriu ele do resto da matéria que estava ali. Então ele descobriu e ele criou ao mesmo tempo, porque ele criou o isolamento da substância. Não, mas aí foi no começo do século XX já, né? Exatamente. É coisa de... Já não é... O Hofmann já teria quanto? 150
85 anos, eu acho, hoje. Ele faleceu recentemente. Eu não sei. Eu não sei, mas ele é coisa de quase uma década já de que ele nasceu, né? Mais de uma década que ele nasceu. E aí a gente pega, tipo, o tempo que já tinha relatos, era bem antes dele. Aí eles... Mais de um século, você quer dizer, né? Mais de um século. Então, foi uma pesquisa, assim... que foi meio acidental. A maioria desses compostos, quando a gente descobre em laboratório, eles são meio acidentais, porque você não... É que nem... Vocês já repararam que não tem investimento pra nenhum tipo de pesquisa disso? Por que isso? Porque geralmente os psicodélicos em si, eles quebram amarras sociais. Você de repente não sabe que aquela pessoa que está acima de você na cadeia social, ela não é mais do que você, ela só está em um lugar mais alto do que você. E isso não gera incentivo, porque isso só promove o crescimento pessoal e não o crescimento da estrutura social que a gente tem, como a gente vê o que acontece na indústria farmacêutica do mundo todo. Então, se a gente parar para ver por esse lado, todas os nossos psicodélicos ainda são pesquisa de guerrilha, porque ninguém tá fazendo investimento nisso, mas todos eles com os seus potenciais terapêuticos que estão sendo levantados por essa própria trupe de pessoas que está pesquisando. A gente vê que o LSD ele surgiu ali pela metade do século XX e ele foi logo usado, ou tentaram usar como um instrumento de guerra, né? Que louco, né, mano? Ele foi usado pra, tipo, torturar prisioneiros pra fazer eles falarem, tá ligado? É uma loucura, assim. Cara, a gente tem aqui pessoas que estão conversando que tiveram experiências próximas com LSD, eu tenho certeza. Sim. E eu tenho certeza. Não, e para e pensa agora que todos nós que já fizemos esse tipo de experiência, a gente sabe o poder dessas experiências. O quanto elas acabam formando caráter. Não só formando opiniões, mas caráter mesmo. As pessoas se colocam num sentido de empatia que não é comum num estado base. Sim. Eu acho que sim, e acho que não. Acho que depende muito da preparação da pessoa antes de usar essa substância, porque depende muito do objetivo com que você tá usando ela, tá ligado? Eu conheço muita gente que usou LSD e tal, mas nem por isso se tornou uma pessoa melhor, sabe? Mas eu queria perguntar pro Nhoque, antes da gente entrar nessa discussão, se você, Marcelo Nhoque, já teve experiências com LSD, fala pra gente. Cara, muitas, bastante, mas faz muito tempo que eu não tenho mais nenhuma. Eu tive algumas, sim. Eu comecei a pensar. É muita pra contar numa mão só. Cara, não, eu acho que não. Acho que não chegaram a 10 experiências, mas mesmo assim já é um número bem alto, né? E pra mim, eu acho, pelo menos. Então, eu diria que pro LSD, todos os psicodélicos fortes, LSD, esses primeiros 3 temas, LSD, DMT e psilocibina, se foi uma experiência com intensidade, já é o suficiente pra você quebrar a sua visão de realidade, do que é real. Já é outra percepção, realmente. Sem dúvida, porque assim, existe níveis de experiência, níveis de dosagem, e assim como existem níveis de meditação, por exemplo, níveis de exercícios físicos. Você não consegue chegar fazendo o último exercício mais foda com maior quantidade de peso porque o seu corpo não está pronto para aquilo. Assim como uma experiência psicodélica, não necessariamente a sua mente está preparada para chegar no Deus, sei lá, naquela energia primordial que tanta gente fala que encontra na ayahuasca, no cogumelo ou no LSD. Então eu acho que é tudo questão de uma preparação física, mas uma preparação mental também, porque você precisa fazer sentido do que acontece com você, senão se torna um documentário que você não absorveu nada, porque você não tem capacidade intelectual para absorver aquele conteúdo. Que coisa mais linda isso aí. É isso aí mesmo, acho que sim. É bonito. Então, mas um problema que eu tive poucas experiências realmente boas e que me serviram pra alguma coisa. A grande maioria foi ruim, não no sentido de me dar bad trips, porque eu acho que só uma, que eu fiquei bem mal, assim, de triste, angustiado, sei lá. Mas a quantidade de anfetamina
dopamina que os caras colocam não me agrada nem um pouco, porque eu não curto, né? Não é uma coisa que não combina com o meu estilo de vida estar agitadão, eufórico, saca? Não curto. Sim. Uma coisa que falam muito no Brasil é que não existe um LSD, né? Dizem que é N-bomb, como é que é? N-bomb? Então, o N-bomb, na verdade, ele foi uma popularização do LSD de que não atendeu o mercado que poderia fornecer. Aí o que aconteceu foi que um daqueles químicos de pesquisa, que não estão cadastrados ainda na Federação de Drogas da América, por isso são classificados assim, eles acabaram entrando aqui no Brasil e alguns deles, com efeitos semelhantes ao LSD, acabaram sendo passados como LSD. Isso é reflexo de uma política proibicionista que não se preocupa com a saúde da população, mas se preocupa em manter o sistema da forma que ele é. Então, a gente pegar e falar assim, o N-bomb é só o que tem no Brasil? Não é, porque tem até gente fazendo LSD em laboratórios clandestinos que eu sei. Pessoas que eu lidei na vida, que a gente acaba conhecendo e depois de muitos anos a gente descobre o que aquelas pessoas faziam. Então, existe mercado. Enquanto existe mercado, vai existir oferta. Isso é uma verdade universal. A gente encontra isso em todos os mercados do mundo, por mais fechados que eles sejam, você encontra qualquer variação de substâncias químicas para alterar a consciência. É só saber procurar. A questão de, por ser químico, saber o que você está falando, quando você fala com outro químico, ele vai falar assim, esse cara, ele não vê a substância como droga, ele vê a substância como substância. E a substância, ela tem um potencial tão destrutivo quanto construtivo. Em todos os casos, até a dinamite é usada para mineração. O que mais, além do que um negócio que só explode, de repente você consegue fazer uma produção, uma utilização produtiva para aquela substância. Então, depende do ponto de vista, como você consegue tratar com essas pessoas. Esse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho é muito protetiva com relação ao próprio conhecimento, porque o próprio conhecimento vale milhares de reais, não só milhares de reais, mas uma vida em liberdade. Então, a gente, como sabendo um pouquinho do que acontece por baixo dos panos, eu te digo, tem LSD no Brasil, só que ao mesmo tempo existe um mercado ignorante e burro que ainda usa esses outros químicos que a gente não sabe quais são os efeitos colaterais do nosso corpo para simular efeitos. Hoje em dia, eu não sei se vocês já estão vendo isso daí que está acontecendo no mundo canábico, mas a gente tá tendo aí invasão de K2, como é que é o nome do outro? Spice. Vocês já ouviram falar disso? Maconha sintética, né? Maconha sintética, que não é maconha. Isso sim. Basicamente o que os caras fazem de tchanga, só que com outro composto, que não é o THC. Então, enquanto houver, o que eu sei que eu vou te falar, enquanto houver a demanda, vai ter oferta. E a gente vai continuar ofertando esse tipo de produto enquanto não conseguir atender de uma forma rigorosa o mercado que quer alucinar e que vai alucinar. Seja ele seguramente ou não. Então, o tipo de conversa que eu acho que tem que ter nem é de segurança pública, mas é questão de saúde pública mesmo. É questão de todos estarmos seguros, independente das decisões que nós tomemos para ter com a própria consciência. E talvez tu possa, talvez não, certamente tu pode me explicar isso de uma forma gostosa de ouvir, porque tu é uma pessoa que entende disso, né? E eu nunca tive, por mais que eu te conheça e já tenha passado bons momentos contigo, eu nunca falei sobre isso especificamente. Cara, a gente tem uma foto tão bonita aí, Yoki. É uma das minhas fotos preferidas, mano. Aquelas fotos que tiraram de longe lá dentro, maravilhoso. Pode perguntar, foi mal, desculpa. Sempre que eu li, tentei me aprofundar um pouco mais, eu via a expressão que pode estar errada, que faz bastante tempo que eu li pela última vez isso, que era parte por milhão, né? Parece que a quantidade dessa substância ativa do LSD é muito pequena, né? Tipo, sim, é microgramas, né? Tu tá perguntando se é homeopatia, Yoki? Não. É que o lance, por ser tão pequeno assim, sempre foi uma coisa que me preocupou, porque, cara, qualquer tipo de descuido pode ser uma coisa que vai dar um baita problemão, tá ligado? E não ser regulamentado, nem ter nenhum cuidado e entrar no Brasil de uma forma maluca, tipo, eu sempre fiquei com muitas preocupações, assim, porque, cara, eu imagino o tamanho do conta-gota que eles usam, né? Pra pegar Sim, então, a questão é que, geralmente, pra
você ter uma ideia, os blotters, aqueles papeizinhos que a gente tá acostumado a negociar, eles são pingados. Então o cara pega uma quantidade e ele faz um pingo de uma substância do LSD num solvente, e aí esse solvente ele coloca o selo inteiro dentro desse solvente, e aí ele espera absorver no papel e depois é feita a secagem mesmo ao ar livre para que o LSD fique no papel. Esse processo, ele não é 100% exato. Você não sabe exatamente quanto você vai ter dentro daquela substância, mas você consegue testar. É simples, é um reagente que você vai lá, coloca o papelzinho e você testa para saber se aquilo que tem ali se é LSD mesmo. Dificilmente em um blotter você vai ter uma dosagem que seja perigosa para uma pessoa saudável. Mas a gente tem relatos, isso é algo que ainda continua sendo um pouquinho de especulação, porque, como eu disse, não existem estudos firmados e com bastante credibilidade no mercado para a gente poder falar sobre isso, mas existem relatos de que o LSD com históricos de esquizofrenia ou problema mental, né, no geral, pode ser danoso para o usuário. Me faz sentido, apesar de a gente não ter assim, beleza, olha, esses dados aqui são definitivos, mas ao mesmo tempo faz sentido. Então, a gente tem esse tipo de cuidado seria muito fácil de fazer com uma simples redução de danos. A gente vê isso em tantos festivais hoje, não vê? Cara. Pois é, cara, eu tiro essa possibilidade de fazer mal para uma pessoa que já possui algum tipo de condição mental, de uma experiência que eu tive quando eu fui pra Tomorrowland do Brasil em 2014, tá ligado? E eu fui com o grandioso Ivo Nilma, ele tava junto e tal, e eu tinha usado poucas vezes o ácido, e eu decidi que era a primeira vez que eu ia tomar como é que você chamou? Blotter. Eu chamo de microponto, né? Não, o microponto é outra coisa, cara. O microponto é outra coisa. O que você tá falando é o blotter. O blotter é aquele quadradinho de papel. Tá, esse quadradinho. Foi a vez que eu decidi que ia tomar um desse inteiro de uma vez só. Porque a gente costuma dividir ele em 4, né? As pessoas fazem isso. Você toma um quartinho desse papel. Fraco. Eu decidi que ia tomar um inteiro. E aí, cara, eu estava no Tomorrowland acompanhando o show de um DJ que eu não me recordo qual era, e um dos telões tava passando aquelas imagens, aqueles gráficos e tal, pra você pirar, né? Em determinado momento, cara, a música virou e a imagem que apareceu foram de folhas caindo. Folha de árvore, aquela folha tipo canadense, da bandeira do Canadá, sim. Caindo assim. E eu fiquei impressionado, achei aquilo muito bonito, porque o visual do bagulho tava muito forte. Quando eu virei pro Ivo Nilman pra falar com ele, a cara dele se desmanchou e caiu exatamente igual as folhas que eu tinha acabado de ver. Que louco. E, cara, isso me deu um cagaço que até eu perceber, até eu parar pra respirar e falar, não, cara, você se drogou, calma, tá ligado? Você falar isso pra si mesmo. Sim. Até eu lembrar de fazer isso, eu já tinha entrado em pânico, eu já tinha quase tido um ataque, tá ligado? Mas secreto, você não vai pensar nisso também, porque você tá maluco, né, meu? Você tem que entender isso. É difícil. Sim, exato. Só que, tipo, eu no momento tive consciência de, né, me lembrar isso. De falar, não, cara, calma, tu viu a cara do Ivo Nilman se desfazer porque tu tá muito louco, não é porque a cara dele se desfez. Toda vez que eu vejo esse Ivo Nilman aí também, mano, sempre derretendo, velho. O Ivo costuma derreter, né? E aí, cara, dias depois, né, me lembrando da brisa e tendo essas memórias do Tomorrowland, eu me dei conta, cara, de que realmente, se for eu que sou uma pessoa que não tem esse tipo de histórico, já fiquei com medo, imagina pra alguém que tem, tá ligado? Pois é, e não é só questão... Imagina pra alguém que já tem... Não é só questão, assim, do histórico mesmo, mas é questão de ser assustador. Enquanto você tá passando pela experiência, parece que nunca vai acabar. A dilatação do tempo é marcante nos psicodélicos, em todos eles. Seja no LSD, no DMT, na psilocibina, até em certo nível na ketamina, que é um outro negócio pra gente colocar lá na frente, porque eu não gostaria de falar tanto sobre isso, porque eu não quero popularizar esse tipo de consumo de drogas potencialmente perigosas. Quando a gente tá falando de LSD, DMT e psilocibina, a gente tá falando de compostos naturais, cujo qual o LD50 é tão alto que
você tem que se esforçar pra morrer. Então, a gente falando de psicodélicos mesmo, a questão do tempo dilata de uma forma que várias pessoas acham que nunca vão voltar daquilo. E é uma sensação de realidade, não é uma sensação de, eu tenho a percepção de que isso vai acontecer. Não, você realmente acredita naquilo. Então isso pode ser perigoso para quem tem problemas de autossugestão e problemas de diferenciar o que é realidade e o que não é, que é o caso do esquizofrênico. Então, a gente pede para tomar cuidado, principalmente por isso. Por isso que é bom ter a redução de danos. Porque imagina se você chega numa festa dessa, só te perguntar, porque eu não te perguntei, tinha redução de danos lá? Cara, eu não vi. Eu acho que ainda não era tão popular assim não, viu? Então, mas é algo que deveria ter, porque para e pensa você como adulto. Você chega num lugar e você está destinado a tomar aquela droga que você comprou. Se você chega no espaço e testa aquela droga e ela não é a droga que você imagina que fosse, você está em sua própria conta e risco, mas consciente. Então você vai diminuir a dosagem, você vai tomar as precauções cabíveis para fazer com que aquela experiência tenha o menor risco possível. É por isso que chama redução de danos, porque o dano vai ocorrer, seja social, seja mental, seja emocional. A ideia de você passar por qualquer experiência é danosa, qualquer experiência. E a única coisa que pode fazer é reduzir os danos que ela causa. Isso é literalmente você pegar uma pessoa que está passando por uma doença e reduzir os danos da doença dela. E isso é o vício, isso é a fascínio que a gente tem, porque o fascínio ele é uma doença psicológica. Então a gente tem como lidar com isso de uma forma mais sã, consciente, ao invés de simplesmente fechar o olho para uma questão que não vai sumir. Porque quando você ouviu falar de uma guerra às drogas que venceu? Nunca vence. Não vai rolar. Então, o William Bonner nunca vai anunciar isso aí, cara. Nunca vai. Finalmente a polícia militar do estado de São Paulo venceu. Acabaram. Não vai rolar. Mas eu... Cara, a gente vê cada apreensão aí. Às vezes os caras postam lá, o cara prendeu o cara com baseado. Porra, irmão. Olha o tanto de Não dinheiro. Não faz sentido, meu. Não faz sentido. O dinheiro que os governos já gastaram na guerra às drogas, se fosse investido em qualquer coisa, meu. Se fosse qualquer coisa ser melhor pro país, tá ligado? Eu não sei, meu, Brasil anualmente deve ser alguns milhões aí, cara. E sem falar nas vidas dos policiais, né? Chega a trilhão, pô. Eu acho que assim. Eu acho que se você calcular o quanto é investido de maneira direta, tipo, na polícia e quanto é tirado porque você prejudicou uma economia que tá tentando nascer, tá ligado? É tipo isso. Não, mas é questão assim, esse tipo de conversa que eu tô tendo com vocês é porque vocês já têm esses demônios sociais desconstruídos. Vocês já tiveram contatos com essas substâncias. Hoje, eu como porta-voz de toda uma comunidade científica underground, não é underground seria, mas uma fora da lei. Nós somos pesquisadores fora da lei, porque a gente não tá enquadrado. Qual que é o termo certo? É o criminoso. Vamos usar esse termo assim de underground. A gente, como os pesquisadores undergrounds, a gente tenta fazer o quê? Desconstruir essa imagem das pessoas que têm esses preconceitos, porque geralmente as plantas falam com as pessoas e a gente não tem que falar muita coisa, a gente só tem que dar o acesso para elas e falar assim, você vai entrar em contato com algo maior do que nós, que é uma substância tão pequena que, para e pensa, hoje o tamanho de um vírus e tá mudando o mundo. Então você para e pensa o quanto aquele átomo, aquela molécula composta por aqueles átomozinhos pode mudar você. E aí você pega e dá isso pra pessoa e fala assim, isso daqui é milenar, a gente já sabe que isso é utilizado para motivos de divinação, então você passa o seu acesso e depois desconstrua as imagens que a sociedade construiu na tua cabeça de que a droga é ruim, que ela é intrinsecamente ruim. O problema não é falar que a droga é ruim, o problema é falar que ela é intrinsecamente ruim, que ela não tem nada de bom pra ser extraído dela, porque todas as substâncias têm. Todas as substâncias têm. É o que eu falei, acho, inclusive no outro podcast. O martelo pode ser feito pra usar uma casa ou pra martelar o dedo. Assim como qualquer substância pode ser feita pra ambos os lados. Então a gente tem que ter parcimônia de falar esse tipo de coisa, porque pode ser chocante pras pessoas quando eu falo assim, eu vejo Deus nessa planta. Sim. Porque você tá mexendo com Eu queria entrar nesse assunto, Rafinha, porque uma parada que eu sempre sinto quando eu tô sob o efeito de alguma substância como essa, cara, é que eu fico vulnerável e aceito sugestões, saca? Sugestionável, sim.
Então eu fico imaginando, cara, na força que uma substância como essa tem, por exemplo, se for utilizada por um pastor para fazer os fiéis verem Deus. Bom, saca? a gente, E eu acho que tem alguns relatos de algumas seitas, alguns cultos, né, americanos que surgiram e que acabaram em tragédia por causa de substâncias, seja álcool, seja cogumelo, seja LSD. A gente teve vários cercos, né, nos Estados Unidos que aconteceram para comunidades alternativas que tinham esse tipo de visão. Teve aquele cara que um dos mais famosos aí que morreu uma galera, né? Que foi um suicídio coletivo, né? Cara, eu acho que teve vários que morreu uma galera. Vocês chegaram a ver aquele... Só nos Estados Unidos deve ter uns 10. Vocês chegaram a ver essa nova série aí, A Máfia dos Tigres, na Netflix? Não, ainda não. Vocês deveriam ver, porque é bem bizarro. E não só isso, mas ele comenta sobre o cerco de Waco. O cerco de Waco foi um negócio que um cara alucinado conseguiu fazer um cerco de 51 dias do governo cercando uma propriedade deles e morreram 66 pessoas, eu acho. Um cara sozinho, um loucão, achando que era a segunda vinda de Cristo. Uhum. Então você para e pensa assim, como essa pessoa seria recebida numa comunidade de psiconautas, né? Psiconauta é o nome das pessoas que experimentam com experiências psicodélicas. Os psiconautas tratassem de uma pessoa dessa como ela é, como uma doente, ao invés de a segunda vinda de Cristo. É questão de redução de danos. A gente vai ter esse tipo de... Eu com a experiência que eu fiz com milhares de pessoas, eu presenciei um caso no qual a pessoa se inebriou com o próprio ego. Ela se sentiu muito grande por estar na presença daquela experiência. E aí você tem que virar pra pessoa e falar assim, você tá tendo essa experiência, mas todos podemos ter. Você não é especial por causa dessa experiência, mas você é especial. E isso é um papo de psicólogo. A minha mãe é psicóloga, então eu tenho como fazer esse tipo de análise de uma pessoa que está desequilibrada. Mas não é todo mundo que tem esse tipo de capacitação, é por isso que eu falo, seria muito legal se eu recebesse pra fazer isso, mas eu nunca recebi. Eu sempre fui um side job. Eu sou uma gamer girl que faz um webcam de graça, tá ligado? Então, eu queria receber pra fazer um webcam, não é? Mas a gente tava falando de pessoas que têm propensão a algumas doenças psicológicas, né? E isso pode ser um pouco danoso, ou às vezes muitos, não se sabe muito bem, né? Porque não tem estudos. O cara que fez o logotipo do meu antigo site, cara, é um grande amigo meu, que ele era um designer fantástico, desgraçado, cara, mas ele fazia os negócios, coisa mais linda, assim, que eu vi poucas pessoas brasileiras fazendo coisa assim, parece trabalho de gringo, né, porque no Brasil é difícil ter artistas, assim, pessoal foda e capacitado, tá ligado? E ele fazia sempre com influência de LSD, cara. Ele tomava sempre trabalhar, quase todo dia começou a tomar, assim, começou a tomar muito, e começou a aumentar a dose, tava tomando 2 por dia já, tá ligado? E um dia ele não voltou mais, cara, e nunca mais falamos com esse brother aí. A família dele cortou o contato dele com todo mundo, tá ligado? O cara tinha propensão a ser esquizofrênico, eu acho que tinha alguns casos na família dele, e ele deu ruim, cara, tá ligado? Não sei se foi por conta, mas talvez tenha acelerado um processo que já estava começando, ou talvez ele fosse controlado por remédio, alguma coisa assim, ninguém sabe direito, tá ligado? Mas foi uma... Pois é, ninguém sabe direito do tipo assim, eu tive um caso próximo também, mas o rapaz que teve o surto, ao mesmo tempo em que ele estava fazendo consumo de LSD, ele fazia consumo de cocaína também. Então é um tipo de isso que eu não consigo bater um ponto assim, falar assim, foi isso que causou. Porque aconteceram outros problemas emocionais, outros problemas de relacionamento, que acabaram desencadeando um surto psicótico. Mas isso é coisa que eu adoraria poder ter analisado ele e ter visto qualquer coisa que um psicanalista pudesse me dar de dados sobre a situação dele. Só que, como que eu vou fazer isso? Chegar para um psicanalista e falar assim, analisa esse cara aqui, que ele era cheiradão, e aí ele ficou loucão, entendeu? Não existe isso, né, na nossa sociedade. Se eu fizesse isso, eu seria investigado, ele seria investigado, e talvez ambos seríamos presos. E isso não é redução de danos, isso é aumento de danos. Para e pensa, a gente tá falando sempre de redução de danos, e a redução de danos é algo que funciona, não é só para questão de drogas em si, mas a gente tá falando de outros problemas sociais, psicológicos, emocionais que todo mundo tem. Então, quando a gente fala de um abuso de substância, tem várias origens, e a gente tem que analisar caso a caso.
E geralmente isso não é eleitoreiro. Isso daí não vai eleger ninguém. Isso daí é um tipo de assunto que é crescimento pessoal. A gente faz isso em templos, a gente faz isso em locais onde há liberdade religiosa para consumo de certas substâncias, como por exemplo é o catimbó, como por exemplo é o daime, como por exemplo é a Santa Maria. São vários lugares nos quais existe o consumo de plantas que não são sintéticas, elas são plantas naturais, com processos naturais de extração, como por exemplo a produção de um chá. E isso é lidado caso a caso, porque cada caso pode ter uma origem diferente e cada tratamento depende de um tato diferente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os cultos também, porque os cultos podem se tornar abusos psicológicos, abusos emocionais, e a gente já viu onde isso pode levar. Pode crer. Marcelinho, você falou que tinha uma história pra contar, cara. Compartilha. Não, o lance, nas vezes que eu experimentei, né, que eu tive contato com LSD, foi mais pra diversão mesmo, né? Nunca foi pro crescimento pessoal, só que no fim eu acho que serviu pra isso também, de alguma forma, que eu não entendia na época, mas que hoje em dia eu consigo perceber. E uma das experiências mais lindas que eu vi foi a minha senhora olhando pro céu com uma cara de encantado, assim. Eu perguntei pra ela: o que aconteceu, Manuela? Ela falou: eu vi uma estrela nascer. Caralho. eu fiquei como assim? Ela falou: não tem que me explicar. Eu vi uma estrela e pra ela fala que foi uma sensação linda, cara. Pode crer. E ela foi privilegiada. E eu tava muito louco na hora e falei que não era impossível, não era improvável, né? Ela pode realmente ter visto, cara. E não dando, né? E deve ter sido maravilhoso. Eu tive um monte de experiência do caralho. E foi. Cara, eu acho que, ô Nhoque, que algumas visões como essa, eu acho que só de você ter uma informação prévia de como uma estrela nasce, talvez o seu cérebro possa emular, tá ligado? Certamente. Provavelmente ela viu uma estrela morrer, porque geralmente as estrelas, quando morrem, produzem mais luz do que quando elas estão nascendo. Isso é bem interessante. Deixa ela, Tá bom, então antes da gente começar a falar de estrela nascer ou morrer aqui, já que eu tenho um físico, infelizmente o Neil deGrasse Tyson lá, ele recusou o convite para participar do TH Show. Foda, né? A gente vai, então, se encaminhando pro final. Ô, Rafinha, você quer dar um recado pros nossos usuários? Ou passar alguma mensagem nesse final? Se cuidem, o mais importante é sempre setting. O lugar, o estado mental. Se coloquem sempre no estado mental para se proteger das bad vibes e sempre em um lugar bom para se proteger dos problemas físicos mesmo. Não se jogar de nenhuma janela e sejam conscientes. É isso aí. Com pessoas confiáveis também, né? Sim. Isso faz parte do setting, né? É o lugar que tem que ser positivo pra você. Porque se você não tiver com pessoas positivas ao seu redor, mesmo que você... Quem que bebe cerveja com quem não gosta? Pensa nisso. Pode que faz total sentido. Marcelinho, você acha que a gente esqueceu alguma coisa? Acho sim, cara. Então tá bom, quem sabe no volume 3 aí do Manual da Psicodelia a gente consiga lembrar de tudo. Vamos ver, né? É meio difícil porque o tempo é limitado. Meus amigos usuários, eu vou deixar o meu recadinho aqui. Lembrem-se de manter-se hidratados, tá bom? Bebam bastante água. Eu acho que um dos pontos que mais oferece segurança para as pessoas quando elas estão sob efeito de algum alucinógeno, principalmente se for para uma festa ou algum lugar onde o foco é diversão, o ideal é estar sempre hidratado, tá? Não precisa, né? É isso aí. Não precisa tomar 10 baldes d'água, mas pelo menos uma garrafinha a cada hora ajuda bastante você a não ter consequências de desidratação e levar você depois a culpar uma substância que é muito divertida. Eu posso só dar mais uma dica com relação às bad vibe, porque essas bad vibe aí acontecem na vida também, a gente às vezes fica meio bad, e geralmente quando você tá na bad no psicodélico é muito positivo se concentrar na respiração. A gente é isso que faz a meditação, e imagina que a meditação ela funciona também quando você tá sob efeito de substâncias. Sim, respirar, lembrar de respirar, isso é muito bom também.
Então tá bom, meus amigos, nós ficamos por aqui com mais esse TH Show, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se vocês quiserem se informar um pouco mais sobre o TH Show, você pode seguir nossas redes sociais, @TH Show Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, e se você quiser compartilhar alguma história com a gente, manda um e-mail, thshow@desabilitado.com.br. Ficamos por aqui, até o próximo episódio, um abraço e tchau! Estalo Podcasts.